Você sabe a relação entre corpos espirituais e dimensões espirituais? Esse é um dos temas que eu acho mais interessantes e que padecem de uma falta de clareza conceitual fundamental para quem quer entender um pouco mais da realidade extrafísica. Eu sou Leonardo Möller, editor da Casa dos Espíritos, estou aqui na minha sala, inclusive na editora, iniciando uma série sobre saúde e mediunidade, uma série de vídeos sobre saúde e mediunidade. Vocês sabem que o livro Além da Matéria, do espírito Joseph Kleber, Uma Ponte entre Ciência e Espiritualidade, é de uma contribuição tremenda e ele fala a respeito disso, sobretudo a partir do capítulo 7, assim, falando dos 7 corpos espirituais, ele descreve cada um, e hoje, embora o espírito Joseph Kleber tenha sido pioneiro, falando a respeito no livro Medicina da Alma, você pode até me dar uma Medicina da Alma dali, e depois no livro Além da Matéria, me parece que há uma falta de clareza de conceito. Aqui está ele, Medicina da Alma, obra que ficou assim na edição especial quando completou 10 anos, né? No ano 2007, completou 10 anos de lançamento, transformou-se assim numa obra 4 cores de capa dura, mas o que é uma falta de clareza de conceito é que corpo e dimensão têm uma relação muito estreita. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que é o que o espírito Joseph Kleber nos explica no livro Além da Matéria. Que um corpo, um determinado corpo extrafísico nada mais é do que o instrumento necessário para o espírito interagir naquela dimensão. Então, o exemplo mais fácil que a gente pode usar para entender isso é que se o espírito estiver desprovido de corpo físico, nós o chamamos de desencarnado. E, evidentemente, ele não tem condições de interagir regularmente na dimensão física, na nossa dimensão terrena, onde nós encarnados estamos, chamada crosta, não é? De modo que o que lhe falta? Lhe falta um instrumento compatível com aquela dimensão. Corpo físico, dimensão física. Não é? Quando a gente fala assim, o vidente fala, eu vi um espírito, né? Percebi determinado espírito, o espírito vestia assim, tinha esse aspecto, essa aparência, falou alguma coisa, geralmente as pessoas estão, na verdade, dizendo que perceberam o espírito em dimensão astral, ou perceberam o espírito, o perispírito, para usar o termo kardeciano por excelência, né? Cunhado por Allan Kardec, perceberam então o perispírito daquela consciência, ou corpo emocional, tem tantos outros nomes elencados aos montes pelo espírito Joseph Kleber em Além da Matéria. Mas o que eu quero dizer com isso? Que para interagir na dimensão astral, o espírito precisa do corpo astral ou perispírito. Significa que essa dimensão com a qual a gente interage o tempo inteiro, sem cessar na verdade, mas que é a arena por excelência das comunicações mediúnicas, ou seja, nós captamos impulsos de pensamento e percepções espirituais da dimensão astral e transmitimos para a dimensão física por meio da mediunidade, em regra é assim que acontece, nós precisamos que o espírito comunicante esteja de posse do instrumento adequado para ele interagir naquela dimensão. Qual é esse instrumento? Repito, é o perispírito, o corpo astral. Para o espírito naquela dimensão, toda a realidade extrafísica, ou melhor, ou mais precisamente dizendo, uma vez que extrafísica é um termo que abrange todas as dimensões, mas a realidade astral para aquele espírito é toda a realidade com a qual ele interage. Portanto, para um espírito em dimensão astral, ou seja, em perispírito, repare, eu estou usando como sinônimos a dimensão onde ele atua e o corpo com o qual ele atua, porque corpo tem que ser compatível com a dimensão. Para ele, todos os objetos da dimensão astral são tão consistentes, tão reais, tão concretos, como para nós, na dimensão física, essa cadeira onde eu estou sentado, essa mesa que está ao meu lado e esse livro que eu seguro. Por quê?
porque há aí uma compatibilidade entre dimensão e corpo. E aí nós podemos entender mais e mais a respeito das questões espirituais, fica mais claro entender a realidade dos 7 níveis de consciência, chamado assim pelo espírito Joseph Kleber, essa constituição setenária do ser humano, que é indicada, estudada por diversas escolas, fica mais fácil compreendê-la assim, como camadas de cebola, mas que, né, precisam de uma compatibilidade entre corpo e espírito. Então, há uma cena das mais interessantes no livro Tambores de Angola. Eu estou citando livros de Robson Pinheiro pelo espírito Joseph Kleber, mas esse livro é de autoria do espírito Ângelo Inácio. E é uma cena muito rica, muito interessante, porque a vovó Catarina, um personagem daquela obra, que é uma narrativa, um romance, a vovó Catarina ela sai na roupagem de mãe velha de um centro de umbanda onde ela atendia, onde ela conversava por meio da mediunidade, e evidentemente na hora que ela se afasta do médium, ela está se apresentando à visão de outros espíritos na dimensão astral, evidentemente, no seu perispírito, com aquela roupagem de preta velha. O espírito Ângelo Inácio, o instrutor que o ajuda, percebe então a vovó Catarina. E ela, naquele instante, ruma para Aruanda. Então ela se põe a volitar, né, a voar e partir em direção à pátria espiritual, né? Aí é espiritual propriamente dita e não astral. E aí Ângelo e o instrutor, né, estudando aquele fenômeno, acompanham, ou vamos dizer assim, seguem o rastro da vovó Catarina, que vai subindo nas dimensões, né, corresponderia mesmo a subir com altitude, assim, mas subindo também vibracionalmente. E no momento o Ângelo relata que ele não conseguiria mais acompanhar. E aí ele continua a ascender vibratoriamente, impulsionado pelo pensamento e, evidentemente, o apoio fluídico daquele seu instrutor, que era alguém mais experimentado e dotado de mais condições. E eles continuam subindo. Em certo momento o instrutor fala, daqui eu não posso passar, eu não consigo passar. E os dois estão interagindo, evidentemente, em perispírito, ou seja, estão no limiar da dimensão astral, nós descobrimos em seguida na narrativa, com a dimensão imediatamente superior. Por que nós percebemos isso? Porque logo o perispírito da vovó Catarina, daquela, né, que se apresentava como vovó Catarina na casa de Umbanda, o perispírito perde a forma humanoide e ela se apresenta como um cometa de luz rasgando os céus, né, como um facho de luz, né? E aí a gente compreende que isso é o quê? Qual é o corpo que vem logo depois, que não tem o formato humanoide? É justamente a dimensão mental, e ela, para ingressar naquela dimensão mental, que o instrutor de Ângelo Inácio diz, não posso avançar com você para lá, ela precisa, para ingressar naquela dimensão, de estar se apresentando exatamente no corpo compatível com aquela dimensão. Portanto, ela está em corpo mental. Naquele momento, eu repito, ela se apresenta a visão deles como um facho de luz. É como os médiuns videntes geralmente relatam a percepção do corpo mental num formato ovalar, né? Num formato ovoide, né? Ovalado, melhor dizendo, né? Porque é essa a característica do corpo mental. Então ali outras questões vão entrar em jogo e é assim que ela interagirá com a dimensão espiritual propriamente dita. Quando a gente lê livros que descrevem a realidade extrafísica, como por exemplo Nosso Lar, né? Talvez o livro espírita mais conhecido de todos, né? Do espírito André Luiz pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, e ele narra que lá no nosso lar há escolas, que no nosso lar há ministérios, instituições, hospitais, há alimento, roupas, casas, aliás, há cercas, guardas, né, sentinelas que guardam e zelam pela segurança do nosso lar. Tudo isso nós percebemos numa realidade, uma descrição que se assemelha muito às realidades que nós temos aqui na Terra, que ele está falando do plano astral.
ele está no astral superior, que seria né, um astral um pouco mais talvez assim, se a gente pudesse fazer uma correspondência com a dimensão física, pensando na altitude de voo de cruzeiro dos aviões, alguma coisa assim, ou seja, na altura das nuvens, ou um pouco acima, ali, né, seria uma correspondência com a dimensão astral superior, mas para cima daquilo ali, para cima daquela dimensão, é essa cena com a vovó Catarina narrada no finzinho do livro Tambores de Angola, é assim muitíssimo ilustrativa. Então percebam essa compatibilidade. É por essa razão, por exemplo, também outra maneira da gente entender isso, que um espírito que comete suicídio, por exemplo, uma pessoa que comete suicídio, tende a padecer sensações físicas bastante dolorosas e bastante difíceis após cometer o suicídio. Tende a ser assim, a menos que haja uma intervenção espiritual, que pode ocorrer por N razões, para livrá-lo daquilo. E por que isso? Porque ele ingressa na dimensão astral, na dimensão, portanto, que nós chamamos a dimensão do perispírito, mas ele ingressa naquela dimensão portando, além do perispírito, um outro corpo. Que corpo é esse? Ele exterminou o corpo físico, mas entre os dois há um determinado corpo que é o corpo adequado para interagir no limiar entre essas duas dimensões, a dimensão física mais densa e a dimensão que Kardec chamou de quintessenciada, né, de uma matéria quintessenciada. Entre essas duas, avançando nos estudos, nós descobrimos que há ali o limiar, que é a dimensão em que o fluido vital é o principal componente. Essa dimensão nós chamamos hoje de dimensão etérica. E nós conhecemos, né, os livros citados por mim do Espírito Joseph Kleber abordam bastante a respeito dessa dimensão. Nós conhecemos ali o corpo etérico, né, mais comumente chamado de duplo etérico. Duplo porque ele é uma espécie assim, de xerox do corpo físico, mas apenas no que tange ao formato, né, o formato humanoide, porque ele é, na verdade, um reservatório de vitalidade, e ali estão sediados os órgãos etéricos, que são os vórtices de energia, também chamados chakras, né? Assunto também abordado nesses livros que falam tanto da fisiologia astral, a especialidade do espírito Joseph Kleber. Então ali, aquele sujeito que desencarnou por meio do suicídio, ele está num impasse, porque ele está mais ligado à dimensão, aliás, ele deveria ingressar, melhor dizendo, na dimensão astral, existindo em perispírito como desencarnado, mas ele está munido de todo um reservatório de fluido vital que não pertence à dimensão astral, e por isso ele não consegue ingressar nela, digamos assim, plenamente. Ele tem uma espécie de peso para carregar, se é o que eu posso dizer assim, porque é algo de vibração mais densa, que é a quantidade de fluido vital no seu corpo etérico. Porque ao provocar o autoextermínio, ele eliminou apenas a vida do corpo físico, mas não a vida do corpo etérico, uma vez que havia ali mais vitalidade para ele viver mais tantos e quantos anos, conforme o caso daquele indivíduo. Entre outras razões, é por essa questão que o suicídio é visto assim de forma tão dramática no Espiritismo, e a gente encontra tantos relatos de espíritos que somam a todo o complexo, né, de emoções e de questões psicológicas graves que sem dúvida levaram ele àquele ato destemperado, e por vezes até questões obsessivas, espirituais, etc. Mas eles adicionam a toda essa problemática esse outro fator, um fator complicado que dificulta que ele perceba a dimensão astral com clareza, dificulta que ele perceba os bons espíritos para receber ajuda. É claro que eu estou falando em termos gerais, né? Regra geral dificulta. E por que tudo isso? Porque ele tem ainda um resquício de vitalidade que pertence à dimensão física. E com mais detalhe ainda, isso acaba fazendo com que ele
se torne muitas vezes presa de espíritos vândalos, vampiros e outra espécie de espírito que está extremamente interessada naquele fluido animalizado, naquele fluido que nós chamamos de magnetismo animal, que é o fluido vital reservado ali, ou estocado, se a gente pudesse assim dizer, no duplo etérico. Então, qual que é a questão que está aí em jogo? Ele tem um corpo etérico e, portanto, ele não consegue se desvincular da dimensão correspondente, a dimensão etérica, fato que seria essencial para que ele ingressasse como desencarnado na dimensão astral com mais liberdade, uma vez que esse corpo etérico também perece, né? Também é perecível e se dissipa um período mais ou menos curto, no espaço de alguns dias, a depender de uma série de fatores, após a morte do corpo físico, né? de todos, de cada um de nós. Então esse é um pouquinho o que eu queria conversar com você sobre essa ligação tão pouco explorada, às vezes ou pouco apercebida, de que corpo e dimensão têm uma relação enorme e que na verdade podem até ser estudados como uma coisa só, no sentido de que não existe como atuar em determinada dimensão sem o instrumento adequado para aquela dimensão. E esse instrumento é o corpo. Eu sou o Leonardo Möller, essa é a nossa série sobre saúde e mediunidade, aqui falando sobre corpos e dimensões astrais. Corpos e dimensões extrafísicos, perdão.